Top 5 sementes que abaixam colesterol naturalmente. Você já passou por aquela situação frustrante em que decide cuidar melhor da saúde? Começa a cortar frituras, passa a usar menos óleo na cozinha, até troca a margarina pela manteiga, mas quando chega o resultado do exame, lá está ele. O colesterol continua alto? Eu sei exatamente o quanto isso preocupa. Para quem já passou dos 60 anos, o colesterol não é apenas um número em uma folha de papel. Ele é um fantasma silencioso que aumenta o risco de infarto e AVC cerebral, dois dos maiores inimigos da independência nessa fase da vida. É como se você estivesse andando por uma estrada tranquila, mas sem perceber, ela vai ficando cheia de buracos. E a qualquer momento o carro pode cair em um deles. Eu sou o Dr. Ricardo Marinho, especialista em envelhecimento saudável, e ao longo de mais de 20 anos de prática clínica, já vi centenas de pacientes lutando contra esse mesmo problema. Muitos deles acreditavam que só o remédio era capaz de controlar o colesterol. Outros tentavam dietas radicais, passavam fome, e ainda assim, os resultados não vinham. Mas existe uma verdade que poucos conhecem. Certos alimentos, especialmente algumas sementes, podem agir como aliados naturais tão poderosos que, quando usados corretamente, potencializam até os efeitos da medicação. Agora, aqui vai a parte surpreendente. O grande vilão não é apenas o colesterol que você consome nos alimentos, como muita gente pensa. O verdadeiro inimigo é o excesso de colesterol produzido pelo próprio fígado, inflamado e desregulado, somado a hábitos que parecem inofensivos, mas que sabotam sua saúde todos os dias. E é aí que entram as sementes. Essas pequenas estruturas da natureza, que carregam toda a energia necessária para gerar uma nova planta, também concentram fibras, óleos saudáveis e compostos bioativos capazes de ensinar o corpo a equilibrar o colesterol. Só que, e aqui está o ponto crítico, nem todas as sementes funcionam da mesma forma. Algumas até a atrapalham. No vídeo de hoje vou mostrar as 5 sementes mais poderosas para baixar o colesterol naturalmente, segundo a ciência. Vou explicar como cada uma atua dentro do corpo, de forma simples e visual, para que você entenda de verdade o que acontece. Mas antes de revelar esses heróis, preciso alertar. Existem armadilhas escondidas que fazem muitas pessoas acreditarem que estão cuidando do coração, quando na verdade estão aumentando o risco de entupimento das artérias. Essas armadilhas são os vilões ocultos das sementes, e você precisa conhecê-los para não cair neles. Então, antes de falar dos 5 aliados, eu vou começar mostrando os 3 vilões mais perigosos, aqueles que podem estar sabotando sua saúde sem que você perceba. Vilão número 1. Sementes cobertas de açúcar. Quem nunca viu na prateleira do supermercado ou na loja de produtos naturais aquelas embalagens bonitas com sementes de girassol ou de abóbora caramelizadas? Parece saudável, não é? Afinal, são sementes. Mas a verdade é que o açúcar que envolve essas sementes funciona como gasolina jogada em uma fogueira. O excesso de açúcar no sangue se transforma em triglicerídeos, que aumentam ainda mais o risco cardiovascular. É como se você pegasse uma esponja que deveria absorver o colesterol e a encharcasse de melado, ela perde a função. Eu já atendi pacientes que diziam orgulhosos: doutor, todos os dias como minhas sementinhas. Mas quando íamos investigar, descobríamos que eram essas versões açucaradas, que não só não ajudavam, como pioravam o quadro. E aqui fica um detalhe prático. Sempre olhe o rótulo. Se aparecer glucose, xarope de milho ou açúcar invertido, desconfie. A semente em si pode ser boa, mas esse banho de açúcar transforma um herói em vilão. Vilão número 2. Excesso de sementes torradas com sal. Imagine um idoso que assiste televisão à noite, todos os dias, com um potinho de sementes de abóbora torradas e salgadas ao lado. Parece um hábito inofensivo, até saudável, mas aquele punhadinho diário, quando somado semana após semana, representa uma bomba de sódio. O excesso de sal aumenta a pressão arterial, danifica os vasos sanguíneos e, quando combinado ao colesterol alto, cria a tempestade perfeita. É como se suas artérias fossem canos de cobre. Com o sal, eles vão enferrujando e perdendo a elasticidade. E quando a pressão sobe, é como se a água passasse com mais força por dentro, acelerando ainda mais as rachaduras. Eu lembro do senhor José, de 69 anos, que chegou ao consultório preocupado com a pressão descontrolada, mesmo tomando remédios. Ele jurava que evitava sal na comida. Mas quando fomos revisar sua rotina, descobrimos, todos os dias, sem falta, um punhado generoso de sementes salgadas. Foi só trocar pela versão sem sal e 2 meses.
A pressão melhorou de forma significativa. O detalhe que parecia pequeno estava custando caro. Vilão número 3. Óleos refinados de sementes. Essa é uma das armadilhas mais comuns da vida moderna. Óleo de soja, óleo de milho, óleo de girassol. Eles são vendidos como se fossem alternativas saudáveis, mas o processo de refino destrói seus antioxidantes naturais e concentra gorduras que aumentam a inflamação. Para o corpo, consumir esses óleos é como receber pequenas doses de ferrugem todos os dias. O colesterol, que já é uma gordura, ao se oxidar dentro das artérias, gruda mais facilmente nas paredes, formando placas que entopem os vasos. É como passar tinta em uma parede cheia de umidade. Por fora, parece bonito, mas por dentro, o problema só cresce. E aqui está um detalhe que pouca gente sabe. Não adianta trocar a manteiga pelo óleo refinado, achando que está fazendo melhor. Muitas vezes, o resultado é ainda pior. A solução é buscar formas mais naturais, como azeite de oliva extra virgem, ou usar as próprias sementes em sua forma integral, sem passar por esse processo industrial que as transforma. Percebe como esses vilões estão escondidos em hábitos comuns aparentemente inocentes? É por isso que muitas pessoas continuam com colesterol alto mesmo tentando se cuidar. Não é falta de esforço, é falta de informação correta. Agora talvez você esteja pensando: doutor, então devo cortar todas as sementes da minha vida? De jeito nenhum. O segredo não está em eliminar, mas em escolher as certas, da forma correta e nas quantidades adequadas. E é justamente isso que eu vou começar a revelar a partir de agora. Porque, apesar dos vilões que acabei de citar, existem sementes extraordinárias, comprovadas pela ciência, que podem agir como verdadeiros aliados no combate ao colesterol. E a primeira delas é uma velha conhecida, mas que a maioria das pessoas consome da forma errada: a linhaça. No próximo trecho eu vou explicar por quê. Se você apenas joga a linhaça inteira no iogurte, pode estar desperdiçando quase todo o poder dela. Vou mostrar como essa pequena semente pode se transformar em uma esponja natural dentro do intestino, sequestrando o colesterol e ajudando a eliminá-lo do corpo. Mas antes, inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar a receber dicas como essa para manter sua saúde impecável. E como eu prometi, vamos começar pela primeira das 5 sementes que a ciência já mostrou serem verdadeiras aliadas no combate ao colesterol: a litna. A linhaça é conhecida de muitos, mas a maioria das pessoas a consome da forma errada. Quando você coloca as sementinhas inteiras no iogurte ou na salada, acha que está se beneficiando. Mas a verdade é que grande parte delas passa intacta pelo intestino. É como engolir pequenas pedrinhas. Entram e saem sem liberar seus nutrientes. A chave está em consumir a linhaça moída. Quando você tritura a semente, libera seus óleos e suas fibras solúveis, que dentro do intestino formam um tipo de gel. Imagine uma esponja que, ao passar pelo tubo digestivo, agarra parte do colesterol e dos ácidos biliares, levando-os embora junto com as fezes. Menos colesterol absorvido significa menos colesterol circulando no sangue. Além disso, a linhaça é uma das maiores fontes vegetais de ômega 3. Esse tipo de gordura saudável ajuda a reduzir inflamações e melhora o perfil lipídico, ou seja, equilibra a relação entre o colesterol bom HDL e o ruim LDL. Para os meus pacientes, eu costumo recomendar uma colher de sopa de linhaça moída por dia, misturada em frutas, sucos ou até mesmo em preparações salgadas. O detalhe é simples, mas os resultados são surpreendentes. Agora, se a linhaça já parece poderosa, espere até conhecer a segunda semente desta lista: a chia. A chia é chamada por muitos de superfood, e com razão. Rica em fibras solúveis, ela atua de maneira semelhante à linhaça, formando um gel que reduz a absorção do colesterol. Mas o diferencial da chia é sua capacidade de estabilizar os níveis de açúcar no sangue. Por que isso é importante? Porque picos de glicose estão diretamente ligados ao aumento dos triglicerídeos e à deposição de gordura nas artérias. Imagine sua circulação como um rio. O açúcar em excesso funciona como um lodo espesso que vai se acumulando nas margens. A chia, ao retardar a absorção da glicose, mantém esse rio mais limpo e equilibrado. Além disso, suas proteínas e minerais contribuem para reduzir a inflamação, outro fator crucial no controle do colesterol. Eu costumo ensinar um truque simples para meus pacientes: deixar uma colher de chia de molho em meio copo d'água por 10 minutos. Ela forma um gel transparente, que pode ser adicionado a sucos, vitaminas ou até usado como substituto do ovo em receitas. É uma forma fácil
e prática de incluir esse aliado na rotina. E aqui vai um mini gancho. Se a linhaça e a chia são campeãs por suas fibras, a próxima semente surpreende, porque age de outra forma, não tanto sequestrando colesterol, mas oferecendo minerais essenciais que regulam o metabolismo do corpo todo. Estou falando das sementes de abóbora. As sementes de abóbora, também conhecidas como pepitas, são verdadeiros tesouros nutricionais. Elas são ricas em magnésio e zinco, dois minerais que muitas vezes faltam na dieta, especialmente na terceira idade. O magnésio ajuda a relaxar os vasos sanguíneos, reduzindo a pressão arterial, enquanto o zinco participa da regulação do colesterol no fígado. Eu gosto de usar a analogia da fábrica. O fígado é como uma grande fábrica de colesterol. Produz mais do que você consome pela comida. O zinco funciona como o gerente que chega para reorganizar a produção, impedindo que a fábrica trabalhe em excesso. E tem mais. Essas sementes também fornecem proteínas de alta qualidade, que ajudam a manter a massa muscular, outro ponto essencial após os 60 anos, quando a perda de músculos acelera. Ou seja, além de proteger o coração, as sementes de abóbora também contribuem para manter pernas fortes e independência. Mas atenção, como eu expliquei na primeira parte, é fundamental escolher a versão sem sal. Assim você aproveita os benefícios sem cair na armadilha do sódio. E se a semente de abóbora atua como gerente da fábrica do colesterol, a próxima semente age como supervisor direto, controlando a quantidade que o fígado produz. E o gergelim é pequeno, discreto, muitas vezes esquecido, mas extremamente poderoso. Ele contém lignanas, compostos bioativos que modulam as enzimas do fígado, reduzindo a produção exagerada de colesterol. Em outras palavras, o gergelim não apenas ajuda a eliminar o que já circula, mas também impede que a fábrica trabalhe demais. Eu costumo comparar o gergelim a um supervisor que chega e diz: calma, não precisamos produzir tanto, vamos reduzir o ritmo. O resultado é um equilíbrio natural no sangue, sem sobrecarga para o corpo. Além disso, o gergelim é rico em cálcio, importante para ossos fortes, e em antioxidantes que protegem as artérias da oxidação. E como usá-lo na prática? Uma colher de sopa por dia, polvilhada em saladas, pães caseiros ou até mesmo batida em vitaminas, já traz benefícios consistentes. E por fim, chegamos à quinta semente desta lista, o girassol. Talvez você a associe apenas a um lanche rápido, mas ela esconde um segredo valioso: a vitamina I. A vitamina I é um dos antioxidantes mais potentes que existem. Ela atua como um escudo, impedindo que o colesterol se oxide dentro das artérias. Lembre-se, não é só a quantidade de colesterol que importa, mas também a qualidade. O colesterol oxidado é o que realmente gruda nas paredes dos vasos, iniciando o processo de formação de placas. Eu sempre explico assim: imagine o colesterol como um pedaço de ferro. Se ele estiver limpo e protegido, não causa tanto problema, mas se enfraquece a estrutura e cria riscos sérios. A vitamina I presente nas sementes de girassol age exatamente como um protetor contra essa ferrugem. Além disso, essas sementes também são ricas em proteínas e gorduras boas, o que as torna um lanche inteligente e saudável, desde que consumidas na versão natural, sem excesso de sal. E agora que você conheceu as 5 sementes mais poderosas para baixar o colesterol, naturalmente, linhaça, chia, abóbora, gergelim e girassol, quero compartilhar com você um caso real que mostra como esses pequenos ajustes fazem diferença. A dona Celina, de 67 anos, chegou até mim preocupada. O exame mostrava um colesterol LDL alto e os triglicerídeos também estavam elevados. Ela já tomava remédio, mas não conseguia reduzir os números como queria. Além disso, se sentia cansada, sem energia, e morria de medo de sofrer um infarto como o irmão mais velho. Depois de analisar sua rotina, percebi que ela até comia saudável, mas faltavam os alimentos certos. Então sugeri incluir 3 dessas sementes todos os dias: linhaça moída no café da manhã, chia hidratada no almoço e um punhadinho de sementes de abóbora sem sal à noite. 3 meses depois, repetimos os exames. O LDL havia caído 20%. Os triglicerídeos estavam sob controle, e ela relatava mais disposição para caminhar e brincar com os netos. O brilho nos olhos da dona Celina mostrava algo que vai além dos números. Ela havia recuperado confiança na própria saúde. Esse caso mostra que pequenas mudanças, quando consistentes, transformam a vida. Não se trata de dietas mirabolantes ou de abrir mão de tudo que gosta, mas de fazer escolhas inteligentes,
baseadas em ciência. E aqui vai a mensagem final que quero deixar para você. A sua saúde não depende apenas de remédios. Você tem nas mãos o poder de fazer escolhas que fortalecem o coração, limpam as artérias e garantem mais anos de independência. Se você começar hoje mesmo a incluir essas sementes, já estará dando um passo concreto para reduzir o colesterol e se proteger de complicações sérias. Agora, eu quero ouvir de você. Qual dessas sementes você já consome no dia a dia? Escreva nos comentários. Compartilhe também sua história, porque muitas vezes o que você divide pode inspirar e motivar outras pessoas da nossa comunidade. E lembre-se, este conteúdo é informativo e não substitui o conselho médico profissional. Sempre converse com seu médico antes de fazer qualquer mudança importante na alimentação ou no tratamento.